Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, paramos na página 122, vamos agora ao item 76, a Dieta de Verona, ainda no ano 1184. Conforme o poder papal cresce também a perseguição, ou seja, a dieta é um nome que os católicos dão também, em geral, para as reuniões eclesiásticas deles, né? Então eu coloco aí para vocês um texto de um historiador, tá o link dele lá embaixo, Paulo Brandão, que ele descreve como que o papado vai tratar essas igrejas anabatistas nesse ano, né? Ele diz, em 1184, a Dieta de Verona ordena aos arcebispos e bispos visitarem ou mandarem visitar em seu nome as paróquias suspeitas de heresia. Ademais, ela quer que o juramento seja prestado perante o visitador por 3 homens seguros da paróquia. Bom, o que é isso? Né? Eles exigiam que as pessoas, vamos dizer, fizessem um juramento de que eles não pregavam nenhuma heresia. E se a pessoa não fizesse esse juramento, era um indicativo de que ele seguia, né, alguma dessa doutrina diferente da Igreja Católica. E o catolicismo, então, chamava de heresia, né? Bom, prosseguindo. A dieta estabeleceu 3 pontos principais. Primeiro, uma comissão para exercer vigilância e assinalar os hereges ao bispo local. Segundo, a ordem para a busca dos hereges pelos donos da terra, sob pena de punição aos omissos e negligentes, ou seja, todas as pessoas que tinham alguma terra dentro do Sacro Império Romano Germânico, dentro do limite que os reis católicos, né, dominavam, eles tinham que ajudar a perseguir esses hereges que estavam na terra. Se tivesse algum anabatista trabalhando numa fazenda, no campo, ele tinha que ser perseguido. Terceiro, uma comissão avaliadora dos casos para não cometer injustiça. Não é o senhor da terra, mas o bispo que vai decidir se há crime ou não. Crime de heresia, né? Só pode se punir como herege aquele que pelo poder eclesiástico for declarado como tal. Porque o bispo é que dizia, olha, pode matar essa pessoa. Isso é usado pela Igreja Católica para dizer o seguinte, não, nós não matávamos não, quem matava eram os reis e os nobres. Mas quem é que mandava matar? Eram os bispos. Então, quem na verdade matou? Foram os católicos, né? O inquisitio, ou seja, a investigação, era uma forma secreta e foi a razão de muita gente ser sacrificada na fogueira. A fogueira, irmãos, era o método mais comum de execução. E nós veremos histórias, porque a autoridade católica exigia que o príncipe, o rei, o nobre que encontrou herege na sua terra, ele tinha que assistir à execução. Tem uma história de uma princesa espanhola, quando acendia a fogueira, né? A primeira coisa que chegava, às vezes começava a aquecer, mas ainda não estava queimando o cristão, que estava ali numa madeira amarrado. Começava a subir aquela fumaça, e diz a história que os cristãos só com dificuldade para respirar ali, naquela fumaça subindo, só de ver aquilo, a princesa espanhola passou mal. E é verdade, esse negócio de você retirar a vida da pessoa, queimar uma pessoa, eu tenho dito para vocês, isso não é humano, isso é espiritual. E é uma espiritualidade maligna. O historiador prossegue.
Esse tribunal foi muito mal recebido pela população, sendo expulsos os inquisidores e o bispo que presidia, mas foi restabelecido em pouco tempo. Depois, todos os rebeldes, esse historiador chama de rebeldes, né? Foram degolados. Fato que revoltou o conde Raimundo, grande defensor dos albigenses. Então, nessa região, onde dominava esse conde Raimundo, primeiro a população não concordou, porque os cristãos eram pessoas simples, agradáveis. Você vê chegar a queimar, torturar e queimar essas pessoas. Então, a princípio, a população nessa região de Albi, que esse conde dominava, eles não aceitaram. Mas aí passou um tempo, o que eles faziam? Eles ameaçavam a população. E aí acabou que eles conseguiram implantar e todos os anabatistas foram degolados. O comentário prossegue. A Igreja Católica persegue as igrejas que defendem doutrinas diferentes e decide exterminá-las como se elas fossem o grande mal. Mas a Igreja Católica era o grande mal. Os anabatistas acabaram sendo degolados, o que causou grande revolta no conde Raimundo, que era defensor desses anabatistas. O crescimento da população, da perseguição, tem destaque em 31 anos após essa dieta, quando no ano 1215 será organizada uma guerra santa contra esses anabatistas albigenses. Então observe, irmãos, eu estou mostrando para vocês na cidade de Toulouse, na França, da cidade de Albi, na França. Estou mostrando para vocês em cidades da Itália, de diversos países, esses cristãos vivendo escondidos lá. E a Igreja Católica persegue, como agora decapitou, degolou diversas pessoas, tá bom? Degolar é cortar a garganta, né? Diferente de decapitar, desculpe. Eles degolaram. Então você já pensou pegar um cristão, pessoas simples que viviam, irmãos eram executados, mulheres, crianças. Aí você vê crianças tendo a sua garganta cortada. Aquilo causava revolta no povo. Para vocês verem que isso não é um ódio comum. Isso é uma religião maligna. Essa é a mesma religião de Baal. É a única explicação para você entender essa matança. E por que é a mesma religião de Baal? Porque eles praticam a crença no purgatório e a invocação ao mundo dos mortos. Ok? Bom, agora vamos ao item 77 do material didático. Os anabatistas valdenses condenados pelo Papa. Veja como nós temos exemplos tristes para citar para vocês, né? Ainda no ano 1184, o historiador português Geoffrey Barraclough, que viveu de 1908 a 1984, em sua obra Os Papas da Idade Média, descreve os valdenses. Vejam o que eles vão dizer sobre os valdenses, tá bom? Ele diz: pregavam uma religião primitiva, próxima dos apóstolos, defendiam os valores espirituais, a pobreza, a pregação, pediam aos homens que trabalhassem pela sua salvação e lutavam contra a pesada e rígida hierarquia secularizada. Aquela mesma historiadora católica que eu tenho falado para vocês, Laura Tomé, ela diz o seguinte, descrevendo esses anabatistas. Jeffrey Richards os descreve da seguinte maneira: rejeitavam todos os complementos do culto católico, construções, rituais, músicas, cânticos, cemitérios. Vocês sabem que o cemitério católico, se você for no interior, você vai encontrar um cemitério no fundo da igreja. Por que eles faziam isso? Ele dizia, olha, se você for sepultado aqui na Terra Santa, a tua alma vai ficar pouquíssimo tempo no purgatório. Isso é engano, irmãos.
Nós temos que livrar a humanidade desse engano. Ele prossegue. E todas as ideias baseadas na tradição, na elaboração acadêmica ou na autoridade da igreja, tais como purgatório, oração pelos mortos e dias santos. Porque o cristão verdadeiro, ele sabe que essa é a religião de Baal. Esse negócio de invocação ao mundo dos mortos é paganismo. Bom, agora eu cito um outro historiador, que essa mesma historiadora Tomé cita ele, né? Ela diz: Menendez Pelayo, que viveu de 1856 a 1902, nos diz que seu primeiro erro era o laicismo. Explicando para vocês o que é laicismo. É você acreditar que a religião deve estar separada do Estado. É o que nós defendemos até hoje. A religião é separada do Estado. O cristão, ele não é proibido de se candidatar. Mas a política não pode influenciar na religião. Na Igreja Católica, assim como nas igrejas protestantes e reformadas, a religião é unida ao Estado. Eles não estão mais unidos hoje porque há 200 anos, na Revolução Francesa, eles resolveram fazer uma separação entre religião e Estado. Mas os anabatistas já defendiam isso. Ele prossegue. Arrogavam-se todos, inclusive mulheres, o direito de pregar e administrar os sacramentos. Ou seja, nós defendemos até hoje, as irmãs podem pregar o Evangelho, é claro, né? Lembre-se, né, do exemplo lá dos montanistas, que as irmãs tinham dom de profecia, né? Os católicos, Eusébio de Cesareia era católico. Ele cita lá até nome de irmãs que tinham dom de profecia, ele cita em tom crítico, né? Uma chamada Priscila, fala das profecias dela, criticando. O comentário prossegue. E ainda que negavam a oração pelos mortos e que fugiam dos templos, preferindo orar em suas casas. Por que orar em suas casas? Porque eles eram proibidos de ter igreja. Se eles organizassem igreja, era mais fácil serem descobertos. Condenavam o juramento e a pena de morte. Mais adiante, refere-se à não aceitação dos sacramentos dos sacerdotes indignos. Diziam que os sacerdotes católicos eram indignos. Seguida da afirmativa de que qualquer leigo podia administrá-los, sempre que se submetesse às penitências e à austeridade do grupo. Ou seja, se fizesse parte do grupo, ele podia pregar. Não era só o bispo católico, não. É difícil obter informação detalhada da Igreja de Jesus no período dominado pela Babilônia apocalíptica. Mas a historiadora Laura Tomé, em sua obra Da Ortodoxia à Heresia, os Valdenses, descreve a interpretação que os anabatistas de Lyon tinham da Igreja Católica Romana. Eles a chamavam de Babilônia apocalíptica. Vejam o que ela diz. Em Heresias Medievais, esse é um livro que ele é traduzido para o português. Vocês podem adquirir esse livro também. Ele fala das heresias medievais e fala muito dos valdenses. Falbel nos diz que os valdenses criam que a Igreja Católica abandonara sua primitiva pureza quando o Papa Silvestre ganhou do imperador Constantino a primeira possessão temporal. Porque Constantino, quando organizou a sua igreja, né, ele começou a dar riquezas para a igreja, palácios, tudo. Ela prossegue. Cria uma proibição de juramentos, que a pena de morte não é permitida nem ao poder civil, e que a Igreja Romana era a mulher marcada no Apocalipse, e que seus preceitos não deveriam ser obedecidos. Então, os historiadores católicos é que nos trazem informações dessas igrejas, né? E o que ele diz?
O mesmo que nós falamos hoje sobre a Igreja Católica. Ela é a Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue. Foram perseguidos por traduzir a Bíblia para a língua nativa, para que todos tivessem acesso. Principalmente quando aquele padre que eu falei para vocês, quando ele se converteu, aí algumas pessoas começaram mais a traduzir a Bíblia, né? Então veja o que ela diz. A mesma historiadora católica, Laura Tomé, abriram uma fissura no monopólio do clero sobre a palavra de Deus, atingindo assim as raízes da autoridade e do controle da fé por parte da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela dizia, irmãos, que o povo não podia nem ouvir a Bíblia. Por isso que a missa era feita em latim. Se alguém traduzisse a Bíblia para a língua do povo, essa pessoa era perseguida. Nós veremos diversos casos aí de perseguição. O comentário prossegue. A Igreja Católica, em verbete assinado por Leonel Cristiani, nos ensina sobre os valdenses. Negavam a pena de morte, mesmo que seja sentença de um tribunal regular. Negavam a missa, oração e sufrágio por mortos. Negavam as indulgências. Negavam a autoridade papal. Defendiam o direito de todos, homens ou mulheres, pregar o Evangelho. Essa é a enciclopédia católica, né? E é claro que tem que rejeitar esse negócio de oração pelos mortos. Isso é paganismo grave. Cristão de verdade não faz isso de jeito nenhum. Por quê? Porque a Bíblia chama de abominação. Porque Deus condenou o rei Saul por ele praticar uma invocação ao mundo dos mortos. O comentário prossegue. Os anabatistas acreditavam que batizar crianças equivalia a roubar o que Deus mais anseia ouvir do homem, sua declaração de fé. O homem confessa seu pecado e declara fidelidade a Deus. Essa declaração de amor é roubada de Deus com o batismo de recém-nascido, porque a criança não faz declaração de fé a Deus. Esse batismo em água deve ser realizado em adultos e remetia ao batismo dos apóstolos. Então, o batismo da Assembleia de Deus, ele não vem das igrejas reformadas, nem protestante, nem católica, porque eles só batizam recém-nascido. O nosso batismo vem de quem? Vem dessas igrejas anabatistas, valdenses e outros que eu estou mostrando para vocês, dos novacianos. Essa é a verdade incontestável da história. Verdade incontestável. E a Bíblia diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? Quando ele faz a sua confissão de fé. Essa confissão traz uma alegria para Deus. Os católicos instituíram esse batismo de recém-nascido, foi a Igreja de Roma que instituiu, e esse batismo, ele não tem declaração de fé. Então ele é inválido. Eu mostrei para vocês quem foi que iniciou com esse negócio de batizar recém-nascido, foi Orígenes de Alexandria, o homem que defendia a salvação da alma do diabo. Pode? Algo inaceitável. O comentário prossegue. A Igreja Católica batia no peito para afirmar que exterminou todos os anabatistas no 7º século da era cristã. Os historiadores católicos falam isso. O historiador Daniel Rups, ele fala isso. Ele fala até que teve um grupo de anabatista novaciano que eles não conseguiram matar porque fugiram para a China. Mas, na verdade, nós sabemos que muitos outros sobreviveram. Nós estamos vivos, nós estamos aqui. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Deus. Não? Então, eles dizem que exterminaram lá no 7º século da era cristã. Mas encontram um novo grupo de cristãos verdadeiros que afirmavam serem a continuação de uma igreja que fugia da perseguição da Igreja Católica. Era o que esses valdenses aqui chamados de anabatistas de Lyon, porque nesse caso eles viviam na cidade de Lyon, na França. Então tinham
cristãos espalhados por toda a Europa. A igreja anabatista de Lyon se tornou conhecida devido à conversão de um rico e influente comerciante da cidade, que doou todos os seus bens para seguir a Jesus, Pedro Valdo. É sobre ele que nós vamos falar agora. Pedro Valdo, ainda no ano 1184 da era cristã. Pedro Valdo foi um católico que se converteu com a pregação dos anabatistas de Lyon e iniciou um trabalho de pregação do evangelho, o que gerou perseguição da Igreja Católica. As igrejas anabatistas, muitas viviam, eram cultos em casas ou então em locais escondidos no campo. Se você pesquisar igrejas valdenses na internet, eu já mandei para vocês algumas vezes, posso até mandar de novo, eles encontraram igrejinhas construídas de pedra no alto das montanhas. Um exemplo, pense no Pico da Tijuca. Você construiu uma igreja lá em cima. Porque eles falavam, aqui a gente consegue se reunir, que aqui o católico não vem. Mas a Inquisição Católica vai mandar exércitos lá em cima para matá-los. E o que ocorre? Mais um católico vai se converter, esse Pedro Valdo. Quando ele se converte e conhece o verdadeiro evangelho, ele vê que tudo aquilo que estava sendo pregado de culto aos mortos, de que a alma dele ia para o purgatório, só o padre tirava ela de lá, ele vai ver, isso aí é tudo mentira. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar os bens dele, vai vender tudo, vai deixar uma parte para a família, tá bom? E vai dizer, olha, agora eu vou financiar a pregação do evangelho. E quando o Papa fica sabendo disso, né, ele vai enviar perseguidores. O comentário prossegue. Pedro Valdo liderou a tradução do Novo Testamento para o provençal, um dialeto francês falado em Provença, região no sudeste da França. Bom, eu cito aí para vocês o historiador John Fox, daquele livro, O Livro dos Mártires. Vejam o que ele vai dizer. Ele vai dizer, olha, as atividades de Valdo e dos reformados suscitaram a primeira aparição dos inquisidores, porque o Papa Inocente III, que foi Papa de 1160 a 1216, autorizou a certos monges como inquisidores para que fizessem inquisição e entregassem os reformados ao braço secular. Veja, ele está chamando de reformado, como eu já mostrei para vocês. Alguns inquisidores chamam de protestantes, de reformados, mas, na verdade, eu digo para vocês, não é bom chamar de reformado, nem de inquisidor, nem de protestante, tá bom? Porque acaba que o termo protestante, ele descreve os seguidores de Lutero, né? Os protestantes, em especial, nós chamamos de protestante a igreja luterana e a igreja anglicana, porque eles continuaram acreditando em purgatório. E as igrejas reformadas são as igrejas calvinistas, porque Calvino, ele disse que negócio de purgatório é paganismo. Só que ele continuou acreditando que a igreja católica, mesmo praticando paganismo, era a igreja cristã. E o batismo dele era um batismo católico, então não era cristão. Ele foi batizado numa igreja que ele diz que praticava paganismo. Ah, por favor. Eu vou corrigir uma coisa aí para vocês. Esse Papa, ele foi Papa de 1198. Voltei 1160, 1160 foi quando ele nasceu, né? Então é de 1198 a 1216. Então ele autorizou a certos monges como inquisidores para que fizessem a inquisição e entregassem os reformados ao braço secular. O processo era breve, porquanto uma acusação era considerada como prova de culpa e nunca se concedeu um juízo aos acusados. Se alguém era acusado em seu leito de morte de ser seguidor de Valdo, suas possessões eram confiscadas e o herdeiro ficava privado de sua herança.
na verdade, isso era um padrão para todos os anabatistas. Então ele dizia, olha, se você descobrir um anabatista, se ele tiver alguma possessão, você fica com os bens dele. No caso Pedro Valdo, ele tinha mesmo vendido todos os bens dele. Mas, se ele tivesse ainda algum bem no nome dele, se alguém acusasse, ou outro, ele perdia os bens dele. Observe, era o mesmo que o Império Romano fazia com os cristãos. Os cristãos, lá nos dias de Diocleciano, Domiciano, né, se ele fosse denunciado, o romano que denunciou podia ficar com os bens dele, fosse uma casa, fosse uma fazenda, fosse o que fosse. Os católicos fazem a mesma coisa. Por quê, irmãos? Não existe dúvida do que eu falo para vocês. A religião católica é uma continuação da religião pagã de Roma. Isso é 100% provado na história, é fácil de provar isso na história. Esse livro dos Mártires eu aconselho a vocês que leiam. Eu tirei alguns trechos, porque se eu fosse trazer tudo, né, esse curso ia durar 5 anos, 10 anos. O livro dos Mártires, esses livros sobre Inquisição, eu trouxe uma pequena parte para vocês. O comentário prossegue. É bem provável que os bens de Pedro Valdo tenham sido confiscados, pois era isso que eles faziam com os cristãos. A Babilônia apocalíptica perseguia os verdadeiros cristãos e não foi diferente com esse grupo que eles chamavam de valdenses. Um historiador católico, membro da Academia Francesa de Letras, relata o que Pedro Valdo falava do papado. Eu vou citar aí o historiador Daniel Rups, né, que ele comenta sobre esse Pedro Valdo. Ele diz: declarou que os clérigos não tinham nenhum direito de falar em nome do Senhor, que todo fiel era depositário do Espírito Santo. E é verdade, né? Então, a promessa de nós recebermos o Espírito Santo para pregar, isso está claro na Bíblia. Ele prossegue, página 126. Estamos vendo que o católico Daniel Rups fala sobre Pedro Valdo. Ele diz que, por conseguinte, cada um podia comentar as Escrituras, que não se encontravam vestígios do sacerdócio no Evangelho. Esse sacerdócio católico, na verdade, não existe. Todo cristão, ele é um sacerdote. O apóstolo Pedro usa esse termo para descrever o cristão. O sacerdócio católico, ele é uma cópia do sacerdócio de Júpiter. Tanto que o termo padre, ele não era utilizado na Bíblia. O termo padre era um termo que era usado para descrever os sacerdotes de Júpiter. Eram os padres, acredite. Eles andavam todo de preto. O padre, ele é obrigado a andar todo de preto. Eu mostrei textos para vocês de historiadores lá do ano 400, né? 450, o Sócrates de Constantinopla, que ele comenta alguns padres católicos que criticavam os anabatistas novacianos por eles não andarem todo de preto. Porque aquilo era uma cópia da religião de Júpiter. Por que eles mantêm a língua, o latim? Porque a mesma oração que eles faziam lá no templo de Júpiter para tirar uma alma do purgatório, do local de sofrimento, que essa era uma crença romana, a mesma oração eles fazem agora. Eu sempre digo, o indivíduo, para ser enganado por essa heresia, tem que se esforçar muito. O comentário prossegue. Que, além disso, o homem não se santifica coletivamente por pertencer a uma igreja, mas individualmente, apenas sob o olhar de Deus. Por que Pedro Valdo dizia isso? Olha, eu não tenho escritos de Pedro Valdo, mas eu tenho o que os católicos falam sobre ele. Por que Pedro Valdo falava isso? Que a Igreja Católica dizia o seguinte: quando a criança nasce, ela recebe o batismo católico, ela se livra do pecado original e ela está santificada. Se ela morrer,
né, se tornou adulto, vai pecando e confessando, mas se ela morreu e cometeu algum pecado que ela não confessou, a alma dela vai para o purgatório e chegando lá, o padre dá uma ordem, normalmente na missa de sétimo dia, e tira a alma dele lá do purgatório. É isso que eles falam, ou seja, se você foi batizado pela Igreja Católica, você está santificado. Era uma santificação coletiva. É uma santificação coletiva que eles pregam até hoje. Então, Pedro Valdo rejeitava isso. Ele prossegue. Negavam a Igreja, no caso a Igreja Católica, né? Vou até corrigir aqui. Negavam à Igreja Católica o direito de possuir bens, mas assimilavam a todo juramento a uma blasfêmia. Condenavam todas as guerras. Lembre-se, nesse período estavam ocorrendo cruzadas, guerras santas contra os muçulmanos. É claro que essa guerra está errada. Cristão não tem que matar muçulmano para conquistar Jerusalém. Na verdade, cristão não tem que conquistar Jerusalém. Segundo a profecia, segundo o que Jesus Cristo disse, Jerusalém será conquistada pelos judeus. Hoje eles ainda não conquistaram totalmente. Jerusalém ainda está nas mãos dos gentios, como disse Jerusalém. Como disse Jesus, ele disse que Jerusalém será pisada até que se complete o tempo dos gentios. Então hoje Israel ainda não tem controle de Jerusalém. Mas profecia sobre a igreja brigar por Jerusalém, matar por Jerusalém, é claro que está errado. E isso estava acontecendo nos dias de Pedro Valdo. Então ele condenou. E nós veremos também que a Igreja Católica vai começar outras guerras, como eu falei, contra os gnósticos, contra os pagãos, né, que habitavam na região ainda do norte da Europa. Havia um pagão lá, a Igreja Católica faz guerra santa contra eles. Então, veja, eu até destaquei, vocês vão notar aí no material didático que está numa cor diferente. Então, olha, condenavam todas as guerras, mesmo as defensivas, e recusavam aos poderes constituídos o direito de castigar os criminosos, cujas faltas, aos seus olhos, dependiam apenas de Deus. Ou seja, eles chamavam de criminosos, né, pessoas que tinham cometido determinadas faltas. Eles falavam, não, mas você não tem direito de matar. Então prende ele tudo, mas tirar a vida, não. É o mesmo que nós pregamos hoje. Enquanto a Igreja Católica dizia, tem o direito sim. Principalmente os hereges, dizia a Igreja Católica, tem que matar. Então, esse ponto aqui é uma confirmação. Pedro Valdo era um católico que se converteu à Igreja Anabatista de Lyon, e ele dizia, olha, não tem direito de fazer guerra não, nem as defensivas, nós não devemos pegar em armas nem para se defender. Isso é cristianismo. Isso aqui os teus filhos, né, os jovens da igreja, quando vão para a faculdade, para o ensino médio, eles não aprendem um cristão. Né? Pedro Valdo, esses anabatistas não são nem citados na história. Eles não aprendem isso. Eles aprendem só a Igreja Católica matando. E eles dizem para o jovem cristão, né? Olha, isso aí é cristianismo matando. Eu conheço jovens que foram jovens comigo na mocidade, que eles se desviaram, eu encontro, eu explico para eles, mas aquilo ali não era cristão matando não, rapaz. Aquilo ali era o catolicismo matando. Você vivia numa igreja, né, que você sabe qual é a diferença daquela igrejinha, né, que nós servimos para o catolicismo. Isso aqui é o catolicismo matando o cristão. E agora o historiador católico diz como os católicos chamavam eles. Veja só, olha, deram-lhes o nome de perfeitos ou de puros. Era assim que a população chamava eles. Porque eles diziam, não, nós não vamos, se os católicos vierem nos atacar, nós não vamos atacar. Nós não vamos pegar em armas nem para nos defender. Ah, que isso? Você vai morrer, não vai se defender, não. Jesus Cristo disse para nós não resistirmos ao ímpio. Isso é cristianismo. Você acha que isso aqui, essa visão de Pedro Valdo, que ele aprendeu com os anabatistas, você acha que isso aqui é ensinado nas faculdades? É claro que não. Eles ensinam a história mentirosa.
E eu sempre digo para vocês, por que o comunista odeia o cristianismo? Porque ele olha para essas histórias aqui, Karl Marx dizia, olha aí, os cristãos sempre estiveram do lado dos ricos e dos poderosos. Os cristãos têm que ser controlados, por isso que o comunismo controla as igrejas. A igreja cristã, uma igreja lá na China, por exemplo, ela tem que ser formada de bispos ateus. Se não for ateu, não pode funcionar, tem que viver escondida. Por que o islâmico odeia o cristianismo? Porque eles dizem que os cristãos organizaram guerras santas contra nós. Eu tenho que dizer para eles, não foram os cristãos, foram os católicos. Os cristãos, olha aí, olha, eles diziam que os católicos não deveriam fazer essas guerras. E eles diziam que eles deveriam fazer guerra, pegar espada, nem para se defender dos católicos. E isso é cristianismo. Por que o judeu tem aversão ao cristianismo? Porque eles dizem, vocês cristãos nos matavam. O que eu digo para eles quando eu tenho a oportunidade de conversar com um judeu? Nós cristãos não. Nós cristãos, como Assembleia de Deus, que não batiza recém-nascido e não acredita em purgatório, nós éramos mortos também pelos católicos. Aqueles que estavam matando não eram cristãos. Não vejo que a Igreja Católica ela difamou o cristianismo na história. O comentário prossegue. Os historiadores católicos confessam que haviam grupos que não faziam guerra aos católicos. Quando inquisidores atacarem os gnósticos que viviam na região de Albi, terão resposta violenta, pois estes organizarão guerras e matarão muitos católicos, né? Melhor, organizaram guerras e mataram muitos católicos. Esse mesmo historiador católico, Daniel Rups, descreve os anabatistas como fervorosos e, ao fugir da perseguição católica, ele cria mais um nome para os cristãos anabatistas, pobres da Lombardia. Veja o que ele diz. Instalaram-se nos vales dos Alpes, em comunidades sólidas, pequenas e fervorosas. Por quê? Porque eles eram pentecostais, irmãos. Expulsos de Lyon, foram para a Itália, onde formaram os pobres da Lombardia. É outro nome que se dá. Eu criei um mapa para vocês, onde eu coloco anabatistas em diversas regiões. E coloco lá também os pobres da Lombardia. Foram também para a Alemanha e para a Espanha, onde o rei Afonso II de Aragão lhes dificultou a vida. Por último, alcançaram a Boêmia e a Polônia. Isso aqui é um historiador católico falando, irmãos. Você acha que isso aqui era um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas? Eram milhares de cristãos. Né? Pensa em você fugir da França até a Espanha, até a Alemanha. Você tem até a Itália, você tem trechos aí de 1000 quilômetros. Mas eles tinham que fugir porque se vivessem nessa cidade onde eles foram descobertos, eles eram mortos, próximos dessa cidade, né? Então ele vai citando, olha, Boêmia, Polônia. A Boêmia fica na atual República Tcheca, né? Eles estavam espalhados por toda a Europa, essa é a verdade, em grande quantidade, Nós veremos o que esse rei vai falar sobre eles quando ele começar a perseguição, que aqui ele está só dizendo, eles foram expulsos, ok, dessa região de Lyon, caçados, foram fugindo para diversos países. E daqui a pouco nós vamos ver o que esse rei Afonso vai dizer sobre eles. Ele vai dizer, olha, tem tanto desses anabatistas, desses hereges, desses pobres de Lyon, que não tem como contar eles. Então, esse é um testemunho que deixa claro que eu tenho ensinado para vocês. Por que eu estou enfatizando aqui? Porque se você vai ter aula com um reformado, com um protestante, com um católico, ele vai dizer, não, isso aí era meia dúzia de gato pingado. Mentira. Mentira. A verdadeira igreja de Jesus, uma igreja que honra a palavra de Deus, que nunca matou ninguém, que nunca organizou guerra. Ela sempre existiu.
E nós estamos vivendo um período que a verdade da história é fácil de ser concluída, né? O comentário prossegue. É difícil encontrar um nome para a verdadeira Igreja de Jesus na história, mas eles estão sendo chamados por diversos nomes. O nome mais apropriado era Igreja Peregrina, né? Por quê? Porque eles estão peregrinando, né? Pelo mundo. Era assim que eles se identificavam. Segundo esse historiador católico, a peregrinação ocorreu de Lyon para as seguintes regiões. Olha, de Lyon a Roma são 500 quilômetros, irmãos. É como você caminhar daqui a São Paulo, né? Do Rio de Janeiro a São Paulo são cerca de 500 quilômetros. Ele falou também da Alemanha, ó, de Lyon a Berlim são 1.200 quilômetros. De Lyon a Madrid, na Espanha, são 900 quilômetros. De Lyon a Varsóvia, são 1.200 quilômetros. De Lyon a Praga, na Boêmia, são 850 quilômetros. Então pense, pessoas saírem com mulheres, crianças, mas era o único jeito, porque eles foram descobertos ali onde eles viviam escondidos há muito tempo, e agora esses papas religiosos não é mais um papa político. Então, para vocês verem a situação dos cristãos, né? Bom, esse mesmo historiador, Daniel Hooks, ele diz, durante todo o século XIII, qual é o século XIII? É o século que nós estamos terminando o século XII, né? Nós estamos no ano 1184, o século XII ele termina no ano 1200. Tá bom? O século XIII ele é do ano 1201, tá bom? Ao ano 1300. Esse é o século XIII. Então veja o que ele diz, durante todo o século XIII, houve nesse sentido uma repressão antivaldense na Provença, na Tarentaise, no Embrunós, no Piemonte, na Lombardia, nas margens do Reno e na Boêmia. Além dele dizer que os cristãos saem fugindo, ok? Por 1.200 quilômetros, 900, 800 quilômetros, até para você contabilizar pessoas fugindo por 1.200 quilômetros. Perdão, irmãos. Até para você contabilizar pessoas fugindo por 1.200 quilômetros, você pode ver que é uma grande quantidade de pessoas. Então aqui nós temos a verdadeira Igreja de Jesus fugindo da perseguição católica. E ele está dizendo, aqui está no ano 1184, ele está dizendo que foge para outros países e nos próximos 100 anos, 120 anos, ele cita diversos locais de diversos países em que a perseguição contra eles prossegue. O comentário depois diz, este mesmo historiador confirma que os anabatistas identificados como valdenses nunca foram exterminados e existiram até a Reforma. Veja o que ele diz. Na verdade, o puritanismo valdense nunca chegou a ser extirpado, como aconteceu com o catarismo albigense. Catarismo albigense são aqueles gnósticos que ele está falando. E sobreviverá até os nossos dias nessas comunidades valdenses dos Alpes, que mais tarde se fundiriam com o protestantismo, da mesma forma na Boêmia. Aqui tem um erro desse historiador. Realmente, eu vou mostrar para vocês que chegou um momento nas igrejas valdenses dos Alpes, né, dos vales do Piemonte, que alguns falaram, olha, por que a gente não se junta aos protestantes para acabar com essa perseguição? E terão 2 pastores que vão ficar contra, vão dizer, olha, não façam isso, porque vocês vão se desviar. A doutrina protestante não é boa. A igreja se dividiu, e aí o historiador que eu vou citar para vocês, ele fala que os
pastores falaram, olha, então nós vamos sair aqui do Vale do Piemonte, nós não vamos ficar aqui, porque quando você se declarar protestante, os protestantes estão em guerra contra os católicos. Isso é lá em 1530. Ele fala, ó, os protestantes estão em guerra contra os católicos. Se os católicos, vocês se declaram protestantes, os protestantes, eles têm que pegar em arma contra os católicos. Vocês vão ter que pegar em arma contra os católicos. E a igreja se divide. E esses valdenses, eu vou mostrar para vocês, esses que se aliam aos protestantes, eles serão exterminados pelos católicos. Você pode pesquisar na internet o massacre dos valdenses. Vai ser 1500 e alguma coisa. Infelizmente, esses irmãos que se desviaram, adotaram a doutrina protestante e se desviaram. Vai começar a batizar recém-nascidos, se desviaram. Os católicos vão massacrar eles. Tá bom? O comentário prossegue. O historiador católico acredita que se fundiram com o protestantismo, mas isso está errado. O protestantismo nunca aceitou as igrejas anabatistas. Esse mesmo historiador confunde os hussitas com os ruteritas. Os hussitas foram os discípulos do católico John Hus. Quando John Hus foi morto, os hussitas fizeram guerra aos católicos romanos. Porém, os ruteritas não faziam guerra. Eles simplesmente se deslocavam para outras partes da Europa, vivendo no campo, longe da Igreja Católica. Esse nome ruteritas é outro nome que se dá para os anabatistas. Mas não confundam, John Hus, ele foi morto pelo catolicismo porque foi um católico que criticou a riqueza da Igreja Católica. Tá bom? E o fato dele criticar a riqueza da Igreja Católica, a Igreja Católica queimou ele. E ele vivia onde? Ele vivia na região da Boêmia. E quando a Igreja Católica matou ele, os seguidores lá da Igreja Católica que John Hus frequentava, todos acreditavam em purgatório e faziam invocação ao mundo dos mortos. John Hus era um pagão. Então o que eles fizeram? Eles fizeram guerra aos católicos. Inclusive tem um filme, eu vou passar para vocês, foi feito um filme recentemente sobre um seguidor de John Hus, que ele é considerado um herói lá hoje na República Tcheca, né? Pela resistência e pelas guerras que ele fez ao catolicismo. Então não confundam, John Hus não era cristão. Nós vamos estudar a história dele. Bom, ainda falando de Pedro Valdo, né? A obra missionária organizada por Pedro Valdo se espalhou por toda a Europa. Bom, esse aqui é um livro interessante que está na referência bibliográfica, né? Que ele trata exatamente do sucessionismo. Falei para vocês desde o princípio que essa história da igreja que eu estou contando para vocês, ela é chamada de sucessionismo, ou seja, sempre existiram igrejas fora da Igreja Católica que não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos, não batizavam recém-nascido. Veja o que ele diz. O que Pedro Valdo fez? Ele espalhou a verdade e vai citando diversas cidades. Veja, Dauphine, e de lá seguiu para Picarte, regiões da antiga França, e de lá para a Alemanha e finalmente para a Boêmia. Em todos esses lugares, ele foi cruelmente perseguido, juntamente com seus adeptos. Mas muitas igrejas valdenses foram organizadas e muitas almas convertidas. Nessa época, os valdenses se espalharam por toda parte, inclusive pela Bulgária, Croácia, Dalmácia, Hungria e França. Então, até para você contabilizar esse grande número de pessoas, vamos dizer, não pode ser meia dúzia de gato pingado. Eu comento. Na verdade, os anabatistas de Lyon, que os católicos chamam de valdenses, não se fundiram com o protestantismo, mas um grupo que se identificava como valdenses apareceu nos dias da Reforma se associando aos protestantes. Esse grupo que se identificava como valdense, ou melhor, uma parte dos valdenses, em cerca de 300 anos, vai adotar o batismo de recém-nascido. Mesmo assim, a Igreja Católica fará questão de exterminá-los, como veremos mais à frente.
Alguns grupos cristãos serão encontrados em cerca de 543 anos na região da Holanda. Veja, aqui eu vou citar para vocês agora a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que ela vai citar lá no ano 1727 esses grupos, tá bom? Chamados de pré-reforma. Veja, em 1727, o conde Nikolaus von Zinzendorf, que viveu de 1700 a 1760, reuniu em suas terras os irmãos morávios, remanescentes de um grupo pré-reforma. Vocês vão ver aí na internet alguns chamando esses irmãos moráveis de reformados. Isso é tudo mentira. Eles eram anabatistas e pentecostais. Bom, eles não batizavam recém-nascido. Lá nos anos 1700, eles ainda fugindo da perseguição católica e da perseguição protestante, esse conde Zinzendorf, ele era um protestante luterano, mas ele era um moderado, ele não concordava com a matança. Ele era um homem muito rico, muitas posses, e ele teve um grupo de anabatistas peregrinando. Ele falou: se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui nas minhas terras, plantando, me pagando os impostos, plantando, inclusive praticando culto. E ele participava, gostava dos cultos deles, só que ele queria levar eles ao luteranismo. Os anabatistas falaram: de jeito nenhum. De jeito nenhum, luteranismo eu não quero não. Nós vamos estudar a história dele. Bom, eu coloquei aí para vocês também uma das formas que os cristãos eram torturados naquela época. Eles colocavam ele amarrado, por exemplo, assim numa roda, ok? E ali, vamos dizer, rodava a pessoa, deixava ela de cabeça para baixo longo tempo, às vezes surrando aquelas pessoas, às vezes colocando água em grande quantidade na boca da pessoa, a pessoa engolindo e se engasgando, e muitos morriam nessa tortura. Isso aí não é humano, irmãos. Isso aí não é humano. Né? Isso aí não é humano. Se você ver aquele filme, por exemplo, O Nome da Rosa, aquele filme ali, ele conta a história de um inquisidor, mas só conta o fim da vida dele. Ele num convento lá investigando umas mortes, porque os católicos envenenavam as folhas de livros proibidos, e aí quando a pessoa às vezes ia ali ler aquele livro escondido, quando ele ia virar a folha, muitas vezes ele molhava o dedo na língua e virava a folha, porque as folhas eram grossas, ásperas, né? Então eles botavam veneno na folha. Isso é verdade, a história para a pessoa morrer, e eram monges, né, que faziam essa leitura, porque estava escondido dentro de convento. Mas eles não contam a vida anterior daquele dominicano. Ele era um dos matadores. Eu vou contar a história dele para vocês, desse filme O Nome da Rosa. O comentário prossegue. Nesse período, a Igreja Católica proibia a tradução e leitura da Bíblia, mas Pedro Valdo desafiou essa heresia absurda. Bom, eu cito aí agora a Enciclopédia da Bíblia, de Merrill Tenney, que ele diz: próximo do século XII, 1200, né? Pedro Valdo, próximo do fim do século XII, né? Ele termina no ano 1200, Pedro Valdo e alguns dos seus seguidores publicaram traduções de partes da Bíblia. Valdo usou parte dos seus bens para financiar homens que ensinassem a palavra de Deus pela França. O assunto chegou às autoridades católicas e assim decidiram criar um tribunal de julgamento chamado Inquisição. Era difícil enfrentar o poder da Babilônia apocalíptica, mas Pedro Valdo enfrentou. Colocou sua vida em risco, mas continuou pregando o Evangelho. O propósito católico era perseguir uma igreja que pregava o evangelho diferente do evangelho católico, que era um evangelho falso, gnóstico, né? Primeiro, o arcebispo de Lyon, Guichard, proibiu a pregação da palavra de Deus. Depois foi ao Papa e conseguiu uma carta ao rei Frederico I,
né, que reinou de 1155 a 1190, descrevendo os anabatistas valdenses como, olha como o católico, ele tinha que conseguir até a ajuda do rei, né, para perseguir esses anabatistas. Então, como ele descreve os anabatistas? Um joio que sufoca a boa semente e deve ser arrancado pela raiz. Por quê? Porque aqueles homens simples pregavam o evangelho e o povo aceitava, né? E já aqueles ensinos católicos, aquelas pregações mortas dos bispos e arcebispos, normalmente feitas em latim, o povo não queria saber daquilo. Quem ama o evangelho, ele quer ouvir a palavra de Deus. Bom, prosseguindo, ainda dá tempo de mais um tópico. O ano 79 da era cristã, para vocês verem como estão ocorrendo guerras. Vocês já viram aquele filme Cruzadas? É um filme que retrata o que os católicos faziam com os muçulmanos, que os muçulmanos faziam com os católicos, uma coisa horrível. Então, eu vou também aqui em História da Igreja, para vocês entenderem, a violência não era só contra os anabatistas, não. Bom, estudamos Pedro Valdo, que foi no ano 1184, né, que se destacou as pregações dele. Vamos agora ao ano 1187 da era cristã. Os cruzados conquistaram Jerusalém no ano 1096, ou seja, quase 100 anos antes, né? E os muçulmanos reconquistaram em 1187, liderados por Saladino. Quando os muçulmanos reconquistaram Jerusalém dos cruzados, no ano 1187, Saladino ofereceu ao líder dos cruzados uma rendição. E Saladino os deixaria sair de Jerusalém e retornar em paz para a Europa. Se vocês verem no filme, eles começam a atacar, eles conseguem derrubar o muro da cidade de Jerusalém. Quando eles conseguem derrubar o muro, aí o que acontece? Aquele exército gigantesco vai entrar na cidade e vai vencer os católicos. Então, no filme, ele retrata, Saladino fala, olha, antes de invadir, chama o líder dos cruzados aqui, ele chama o líder dos cristãos, né? Chama o líder dos católicos. Aí o líder dos católicos veio e Saladino ofereceu isso, tá bom? Isso é mostrado no filme. Aí eu continuo o comentário, olha. Ao ouvir a proposta, seguir em paz, você vai nos deixar em paz, o líder dos cruzados indagou. Quando os cristãos, ele fala cristãos, né? Quando os cristãos conquistaram Jerusalém, foram implacáveis, executando todos os muçulmanos, velhos, mulheres e crianças. Mesmo assim, você nos deixará ir em paz? Por quê? Então Saladino disse, o profeta Maomé nos ensinou a sermos misericordiosos com os que se rendem. Olha só, irmãos, isso passa no filme. Aí você vai vendo por que, por exemplo, na Europa e no Brasil também, cresce a descrença no cristianismo. Porque o filme passa a história como se esse fosse o exército cristão, como se fossem os seguidores de Jesus. E fica claro que o muçulmano, ele é mais misericordioso do que o católico. E é verdade o que passa no filme. Eles tinham conquistado Jerusalém em 1096. Quando eles conquistaram Jerusalém, a ordem do Papa era matar todos. A ordem era matar todos. Então, você dizer que aquela igreja é cristianismo, isso é uma vergonha para o cristianismo. Aí eu prossigo no comentário. Um católico aprendendo a misericórdia com um muçulmano. Mesmo assim, tem alguns que defendem ser a Igreja Católica a verdadeira Igreja de Jesus. A verdadeira Igreja de Jesus estava escondida para não ser exterminada. Aí eu coloco aí um texto também do historiador que diz, em 1187, sobre a liderança de Saladino, o sultão que unificou os muçulmanos e até hoje é venerado por seguidores do Islã,
No mundo inteiro, os muçulmanos reconquistaram o reino de Jerusalém. Era o começo do fim. Os católicos vão organizar outras cruzadas, né? Mas eles, na verdade, não vão conseguir dominar Jerusalém, não. Deus não estava com eles e o Papa mentiu quando ele disse que Jesus estava dando ordem para eles irem a Jerusalém. Urbano II, que foi quem convocou a primeira cruzada, eu digo com certeza, ele mentiu. Esses filmes que passam dizendo que aquelas cruzadas eram cristãos lutando por Jerusalém, não eram cristãos. Esses filmes, eles são mentirosos. Agora, esses historiadores, eles vão para as faculdades, eles estudam o quê? Eles estudam uma história escrita por católico, ou protestante, ou reformado, ou ateu de esquerda. Então só tem coisa ruim escrevendo essas histórias. O comentário prossegue. Os católicos acreditavam desde os dias de Eusébio de Cesareia que o reino de Deus estava sendo implantado na Terra. Olha, foi lá nos anos 300, já eram quase 900 anos de reino de Deus, que segundo a profecia do Apocalipse duraria 1000 anos. Isso é uma interpretação maluca, mas eles acreditam nisso até hoje. Tanto católico, quanto protestante, quanto reformado. Pode pegar como exemplo aí o reformado, seguidor de Calvino, que tem um vídeo no YouTube sobre milênio, Hernan Dias Lopes. Ele vai te dizer lá, olha, o milênio já está acontecendo, o diabo já está preso, e vai dizer que nós que dizemos que Jesus vai reinar na Terra por 1000 anos, somos hereges. Herege é ele, falso profeta é ele. Começa pelo batismo. O batismo dele é o batismo da Babilônia apocalíptica. Todos os seguidores de Calvino e Lutero, o batismo deles é o batismo da Babilônia apocalíptica. Não tem jeito. Eles têm que procurar uma igreja cristã de verdade para receber o batismo. Porque eles chamavam de anabatistas, rebatizadores. Nós continuamos rebatizando católicos, protestantes e reformados. Infelizmente, eu já vi algumas Assembleias de Deus que estão recebendo reformado e protestante sem batizar eles. Estão colocando no seu corpo, tá bom? Naquela parte ali do corpo de Cristo, estão colocando hereges com um batismo inválido, com o batismo da Babilônia apocalíptica. Aí você vai entender por que tem muitas igrejas evangélicas aí morrendo. O comentário prossegue. Agostinho acreditava que a Igreja Católica recebera autorização para praticar a Guerra Santa, ou Guerra Justa, a fim de implantar o reino de Deus na Terra. Uma derrota era visto como derrota do Deus da Bíblia, chamado de Todo-Poderoso, perdendo uma batalha para o reino das trevas. Essa derrota aqui, da visão católica, era isso. O Deus da Bíblia perdeu uma batalha para o Deus dos muçulmanos, para uma divindade que, na verdade, não existe na visão cristã, né? Veja, eu coloco aí mais um texto, né, de um historiador para vocês poderem ver, né? Ele diz o seguinte: a perda de Jerusalém foi um choque para a Europa católica. Ele tinha escrito cristã, eu acrescentei ali católico. Apesar de Saladino ter perdido peregrinações ao Santo Sepulcro, apesar de Saladino ter permitido peregrinações ao Santo Sepulcro. Dali em diante, houve pelo menos umas 4 grandes cruzadas em direção à Terra Santa, e os católicos colecionaram derrotas e vexames, ou seja, tudo isso seria o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20, sofrendo derrota, né? Bom, irmãos, o próximo tópico é falar sobre a Terceira Guerra Santa. Já teve 2 cruzadas, 2 guerras santas,
Essa retratada lá naquele filme é o fim dessa segunda cruzada, quando eles perderam para os católicos. Próximo tópico que nós vamos estudar é a Terceira Guerra Santa, que aí nós vamos deixar agora para a semana que vem.